Hoje temos a honra, e eu principalmente, por conta da palestrante de hoje ter sido minha professora durante a faculdade, então é uma honra imensa receber aqui nessa casa, nossa casa, a Casa dos Advogados, a doutora Laura de Tereza Figueiredo. A doutora Laura Di é advogada, mestre em Direito, professora de Ética Profissional no curso de Direito da FMU, Faculdade Metropolitanas Unidas, e do Instituto IOB. Além, claro, de ser palestrante já assídua do nosso Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Sem mais delongas, então, passo a palavra à doutora Laura Di, para a gente aprender um pouco mais sobre as alterações do novo Código de Ética da OAB. Eu, hoje, tendo a responsabilidade de falar sobre as alterações do Código de Ética, procurei trazer algumas alterações para chamar a atenção de todos os senhores e senhoras de que o novo Código de Ética ele faz um rearranjo de todos os dispositivos, todos os artigos mudaram de número, o que vai dificultar imensamente as minhas aulas a partir desse semestre, porque a gente já tinha todos os artigos na cabeça. Mas a essência, o espírito, os objetivos do Código de Ética não foram alterados. É claro que, pensando na Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia de 94, o Código de Ética de 95, nós precisávamos de atualizações, porque a nossa realidade hoje é bem diferente da realidade de 94 e 95. É claro que temas sensíveis, como, por exemplo, a publicidade do advogado, teve avanço, mudança significativa. Naquela época, não se falava em redes sociais, em mídias digitais, não existia toda essa infinidade de recursos para que o advogado pudesse divulgar o seu trabalho, o seu nome, a sua especialidade. E isso gera um problema em relação à publicidade, que é o equilíbrio entre poder fazer a publicidade e não poder usar a publicidade para a captação de clientela. Eu tenho uma postura muito prática e muito objetiva na minha vida como advogada, na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica. Nós não podemos ser hipócritas de dizer que não precisamos dos clientes. Lógico que nós precisamos, eu sou advogada e, por óbvio, eu sustento a minha família, o meu escritório, com a minha profissão. Não dá para sustentar dando aula. A aula é paixão. Então, se eu preciso dos clientes, se eu preciso dos honorários, se o código me autoriza a fazer publicidade, por que a minha publicidade não pode captar clientes? Essa é a diferença brutal entre a atuação do advogado e todas as demais atividades. E as atividades ligadas à venda de produtos ou serviços em que a pessoa visa essencialmente o lucro, visa essencialmente o dinheiro. De novo, repito, é claro que nós precisamos dos honorários e do dinheiro. Óbvio que nós precisamos. Mas esse não é o objetivo final, principal da atividade do advogado. Isso é só uma consequência. O nosso objetivo é resolver problemas. E é por isso que a nossa profissão é tão árdua. Eu costumo brincar com colegas que são arquitetos, engenheiros, e têm outras atividades, e digo, puxa, deve ser muito legal a profissão que vocês têm, porque vocês estão lidando sempre com pessoas felizes, alegres, construindo sonhos. E nós estamos lidando com os momentos mais difíceis, com as angústias, com os problemas, e essa é a nossa principal atividade, solucionar os problemas. Você vai ganhar por isso? Óbvio que vai. Sem captar clientes. Isso é um entendimento complicado. O capítulo que trata da publicidade já existia no Código de Ética, já existe no Código de Ética, que está em vigor.
Já existe uma resolução do Conselho Federal de 2000 tratando mais profundamente das regras de publicidade. E hoje o novo Código de Ética vem atualizando essas possibilidades que toda a tecnologia oferece para nós advogados, para que nós possamos usá-las sem violar o Código de Ética. Eu não poderia, nessa palestra, falar sobre todas as alterações. Então, eu procurei, de forma objetiva e prática, como já destaquei, encontrar o que eu considero principal na advocacia e o que eu considero principal para que o advogado, para que o estudante de direito, para aquele que vai prestar o exame de ordem, preste atenção no novo código. E, para isso, eu queria colocar primeiro só 2 imagens, para a gente refletir um pouquinho, 1 minuto em cada uma dessas 2 imagens que eu selecionei. Qual seria a palavra que a gente poderia extrair dessas 2 imagens? Confiança. Confiança é o que a gente mais precisa no mundo atual. E eu não estou falando só da confiança para o advogado, da confiança do advogado para com o cliente, do cliente para com o advogado. Nós, cada vez mais, nos relacionamos com um infinito número de pessoas, um infinito número de profissionais. A gente não faz mais nada sozinho. E essa confiança a gente também tem que ter nos recursos, nos equipamentos, nas tecnologias, em tudo que a gente precisa hoje. Alguém aqui vive sem o celular? Sem o computador? E a gente precisa de um equipamento que nos dê confiança também, de que ele vai suprir todas as nossas necessidades, de que ele não vai nos decepcionar ao longo do curso, ao longo dessa relação, seja pessoal, seja com algum aparelho ou equipamento. Então, a confiança, hoje, ela é um bem e um diferencial importantíssimo em qualquer relação humana. Sem falar nas relações pessoais, afetivas, emocionais. E aí, o novo código veio em diversos dispositivos, eu vou trazer alguns deles hoje para a gente conversar. Nós vamos conversar sobre ética hoje e não aprender, viu, Maria Silvia? Porque eu tenho certeza que todos vocês, todos nós que estamos aqui hoje, deixamos nossas tarefas, as nossas famílias, para estar aqui olhando para a ética, nós já sabemos de ética. Vamos conversar um pouquinho sobre essas novas regras. O novo código vem, então, reforçando essa confiabilidade. Essa confiança que todos nós sabemos é o diferencial para que o advogado seja contratado. Você só contrata um profissional, você só terá o seu médico, o seu engenheiro, o seu arquiteto, o seu advogado, enfim, se você confiar nele. Se você tiver um mínimo de dúvida, você não vai contratar. Essa confiança, ela é responsável também pela manutenção da relação. E o artigo 10, que é o primeiro que eu destaco, eu vou procurar seguir a ordem, em que pese eu tratar dos artigos na oportunidade que eles surgem falando da confiança. O artigo 10, ele vem mais claro, explicando para o advogado o que fazer quando existe a dúvida, quando existe a falta de confiança em relação ao cliente, a uma informação, a um documento, enfim. Quando essa relação ela não está mais firme com a confiança esperada. E olha lá, a orientação nova, que não existia no código anterior, sobre como deve proceder o advogado. Sentindo o advogado que essa confiança lhe falta, é recomendável que ele converse com o cliente, que ele externe essa impressão, para sanar qualquer dúvida, para manter essa relação tranquila, saudável, confiável. E se isso não passar, diz o novo código, ele deve promover o subestabelecimento do mandato ou renunciar. Isso também não existia. A renúncia no código anterior era tratada como um direito do advogado em qualquer fase do processo, implicando sempre na omissão do motivo. Então, eu quero me desligar desse cliente, eu quero me desligar do patrocínio dessa causa, eu renuncio.
E quando havia falta ética, falta de confiança, a renúncia era uma imposição ética interna, uma imposição ética que não estava expressa. Se eu sinto que eu não confio mais no cliente ou que o cliente não confia mais em mim, internamente a renúncia passa a ser não um direito, mas uma imposição. Essa era a visão do código anterior, que está em vigor ainda. Muito bem. Hoje, o código esclarece que o subestabelecimento é o caminho, ou a renúncia. E por que isso vem expresso no artigo 10? Porque todos nós sabemos que a renúncia, ela implica num prazo de responsabilidade. Num prazo estabelecido pela Lei 8.906, pelo Estatuto, que é de no máximo 10 dias. Então, vamos entender a relação. Eu quero me desligar do cliente. O cliente já não confia mais em mim. E eu renuncio. Durante 10 dias, existem atos que podem ter que ser praticados. Mas eu não quero mais atuar. Só que o cliente não constituiu um novo advogado. E eu vou ter que atuar, porque eu tenho responsabilidade. Ficou claro isso? Quer dizer, se eu quero sair por quebra na confiabilidade e eu renuncio, eu não posso sair. Porque se eu deixar de praticar atos, eu serei responsabilizada. A minha responsabilidade na renúncia, ela permanece dentro desse prazo legal de 10 dias até que um novo advogado seja constituído. E o artigo 10, salvo o melhor juízo, não é uma crítica, mas apenas uma interpretação. Ele diz subestabelecimento, mas ele não explica qual. Nós temos 2 tipos de subestabelecimento. Subestabelecimento é a transferência de poderes, indicando um novo profissional. Se eu, Laura, não quero mais ficar no processo e indico Maria Silvia, eu tenho que dizer se agora o processo está sob a responsabilidade exclusiva da doutora Maria Silvia, e aí é um subestabelecimento sem reservas, ou se eu e a doutora Maria Silvia estaremos no processo juntas, e aí é um subestabelecimento com reservas. Quando existe a quebra na confiança, e o artigo 10 diz o advogado deve subestabelecer ou renunciar, é claro que o subestabelecimento aqui é na modalidade sem reservas. Porque eu preciso me desligar, eu não posso continuar. Ok? Então, o artigo 10, ele liga a confiança ao tema mandato, a esta ligação, esta relação entre o advogado e o cliente e como ela pode ser interrompida. Perfeito? A confiança também vem, e esse eu acho que é um dispositivo que agrada muito aos advogados, ligada aos honorários. Quando nós estabelecemos a confiança e aceitamos o patrocínio de uma causa, é mais do que justo e razoável que nós tenhamos a expectativa em relação aos honorários. E se essa relação se interrompe no curso, sem que o advogado preste integralmente o serviço que está no contrato, nós temos um problema. Vamos imaginar 2 situações. O advogado propôs a demanda, iniciou o processo e recebeu integralmente os honorários. Só que no curso do processo, ele renuncia. E o contrato diz que a prestação de serviço seria para propor ação até o trânsito em julgado. Ele já recebeu os honorários. Ele pode renunciar? Claro que pode, é um direito do advogado. Ele pode permanecer com os honorários integralmente? Por lógica e por ética, nós respondemos que não. Se ele não prestou integralmente o serviço, não é razoável que ele fique integralmente com o valor. Quanto devolver? Como calcular? Outro caso, o advogado recebe uma parte dos serviços e receberá o restante no final, ou em parcelas,
e ele renuncia no curso da ação, será que ele tem que devolver os valores pelos serviços já prestados? Outra situação, ele contrata de êxito. Em momentos de crise, os clientes todos querem contratar de êxito, não querem pagar honorários, só no resultado. E o trabalho já prestado, se ele renuncia e não chega ao êxito? Essas questões sensíveis relativas aos honorários, elas tinham uma orientação de que deveria ser aplicada a regra da proporcionalidade. Difícil o acordo, não? Quanto receber? Quanto devolver? É claro que, ao se desligar da causa, a prestação de contas pormenorizada, como vocês estão vendo aí no artigo 12, a devolução de todos os documentos, isso tudo já existia e continua. A falta injustificada de prestação de contas é uma infração disciplinar. Mas o artigo 12, no parágrafo único, vem deixar a nossa situação de advogados um pouco mais confortável. Isso é uma novidade. A parcela dos honorários paga pelos serviços até então prestados não se inclui entre os valores a ser devolvidos. Isso é novo. Hoje nós temos um dispositivo específico, um parágrafo específico expresso para dizer para o cliente: eu já prestei esses serviços e esses honorários são por esses serviços. Esta relação está rompida, seja por uma revogação do mandato, seja por um sub sem reservas, por uma renúncia, mas o que eu já recebi, o Código de Ética diz: esta parcela não será devolvida. Isso é muito interessante para nós, advogados, na hora de elaborarmos os nossos contratos agora. Existe uma parcela, por serviços iniciais, por exemplo, pautada no artigo 12, parágrafo único, que não será devolvida. O cliente pode desistir dessa contratação. Não é uma relação de confiança? Da mesma forma como o advogado tem a oportunidade de renunciar quando ele percebe que não há confiança, o cliente também pode revogar a nossa procuração quando ele não quer mais ou não deposita mais a confiança. E muitos clientes adotam essa postura justamente para não pagar honorários. Eu tive um caso muito marcante no escritório de uma colega advogada que trabalhou a díesito, exclusivamente a díesito, 12 anos em favor do cliente. Um condomínio, uma ação de reparação de danos para a participação dos honorários no resultado. Até aí tudo bem. 12 anos, tempo razoável de um processo discutido até os tribunais superiores. Tudo bem. Lá no final, quando ela receberia os valores num acordo que estava sendo por ela entabulado, surge um novo advogado. Uma coisa assim quase mágica. E diz para o cliente, diz para o condomínio: deixa que eu resolvo. Não precisa pagar nada para essa advogada. Como não precisa? Não, revoga a procuração, eu assumo, faço o acordo e depois deixa ela discutir os honorários na justiça. Uau! Era um colega. 12 anos de trabalho. 12 anos de árduo trabalho. E essa informação que eu estou dizendo para os senhores, ela ficou registrada em ata de assembleia do condomínio. A fala do advogado. Para minha sorte, porque eu gosto desses desafios, esse caso veio para o meu escritório. E, como resultado, o condomínio teve que pagar integralmente os honorários, sem nenhuma proporcionalidade. E esse advogado responde no Tribunal de Ética da OAB. Isso é completamente desleal. Acho que ninguém discorda, não? Então, esse parágrafo único é, na minha opinião, muito interessante para nós. Pensem nele e adotem esse dispositivo na hora de elaborar o contrato de honorários. De novo, a confiança ligada agora à responsabilidade. Artigo interessantíssimo,
O que nos importa, eu vou deixar o artigo que trabalha a renúncia, nós já falamos um pouquinho da renúncia, mas o que nos importa, vem na sequência, nos parágrafos, é a nossa situação, muitas vezes vulnerável, em relação ao cliente que não nos fala a verdade, em relação ao cliente que não entrega o documento no prazo, em relação ao cliente que impede que nós façamos o nosso trabalho de maneira correta, adequada e tempestiva. Como explicar que eu não fiz, que eu não pratiquei o ato, porque o cliente não me deu o documento? Alguém vai acreditar nisso? O juiz vai acreditar nisso? Ninguém acredita nisso. Por quê? Porque o advogado perdeu o prazo, porque o advogado foi desidioso, porque ele não foi atrás da informação. Não, mas nós dependemos do quê? Quem é que municia o advogado para ele trabalhar? É o cliente, com informações, com documentos, e é por isso que nós temos também o dever de proteger essas informações, mas nós precisamos delas. E aí, esse mesmo dispositivo que trata da renúncia, no parágrafo 2º, vem protegendo a nossa atuação, graças a Deus, dizendo: o advogado não será responsabilizado por omissão do cliente quanto a documento ou informação que lhe devesse fornecer para a prática oportuna de ato processual do seu interesse. Que tal? Vamos colocar isso no nosso contrato. Nós temos hoje um dispositivo expresso para evitar essa discussão, em juízo ou com o próprio cliente. Doutora, você não fez... Mas espera, eu ia fazer como? Eu não tinha informação, eu não tinha o documento, você não mandou no prazo. Então, são dispositivos que hoje estão no novo código, que protegem o advogado e estão lá para que o cliente entenda também que essa é uma relação de confiança. Que do mesmo jeito que ele contrata o profissional que ele confia na técnica, que ele confia na ética, que ele confia na pontualidade, nós também precisamos acreditar e confiar no nosso cliente. Nas informações transmitidas, nas provas apresentadas, no comprometimento com a causa. Confiança e mandato. Todos os temas que nós estamos conversando, ligados à confiança, todos são temas conhecidos. Percebam que o novo código ele vem para deixar a situação mais confortável, mais clara, protegendo essa confiança, mantendo essa relação saudável até o final. Porque eu tenho certeza que todos que são advogados aqui, e os estagiários também, a relação cliente-advogado é uma relação duradoura, não é? Às vezes dura mais que casamento. E aí, como casamento, no começo é lindo, né? O advogado é a melhor pessoa do mundo, soluciona todos os nossos problemas, quero falar com o meu advogado todo dia. Não é assim, Maria Silvia? E o tempo vai passando. E aí as pessoas vão ficando descontentes com a rotina, com a morosidade do judiciário, com as ligações que não podem ser tão frequentes, porque você tem casos mais urgentes e o processo não anda. E aí o cliente fala: não gosto mais de você. Quero terminar esta relação, você não me dá mais atenção. Ainda que você dê atenção, você pode continuar praticando todos os atos pontualmente, despachando com o juiz, fazendo os recursos, indo aos gabinetes, fazendo sustentação oral, mas como está demorando 10 anos, ele não gosta mais de você. Todo mundo já viveu isso. Quero trocar de advogado. E aí vai escutar uma outra opinião. E aí, muitas vezes, o cliente que estava super protegido pelo advogado, cansado do tempo, da relação, encontra um advogado como esse, do exemplo que eu dei para vocês. Revoga a procuração. Deixa comigo, eu resolvo. E aí falta ética para as duas partes, né? Para o cliente que não valoriza o trabalho do advogado, não reconhece o trabalho do advogado até então. E para o novo advogado que interrompe uma relação dizendo que ele é o santo milagroso. Claro, né? 12 anos de um processo, acordo entabulado, ele é o santo milagroso. O único ato praticado pelo advogado naquele exemplo que eu dei para os senhores foi assinar o acordo. Em relação ao mandato,
Nós temos uma informação nova que me chamou muita atenção, porque eu atendi um cliente no ano passado e ele me disse assim: ô Laura, as minhas procurações todas têm prazo de validade. Eu falei: oi? Prazo de validade? Eu faço o advogado colocar no final um prazo de validade. Eu digo, mas o processo demora tanto tempo? A procuração tem prazo de validade? Como é que você resolve isso? Eu vou renovando. Mas por que você vai renovando? Porque eu quero ver se eu ainda confio no advogado. Mas não precisa nada disso. Porque se você não confia mais, você revoga. Mas aí eu tenho o advogado na minha mão. Não entendi. Mas quando eu li esse dispositivo, na cabeça do cliente, e ele é uma ótima pessoa, ele pensava o seguinte: eu ponho um prazo no mandato, o advogado vai estar sempre ativo, sempre me dando atenção, sempre cuidando do meu processo, porque se ele não cuidar, acabou o prazo, eu não renovo. Olha onde vai a cabeça do ser humano. Isso não precisa. Porque se ele percebe que o advogado não está dando atenção que ele acha adequada, não está cuidando do processo, não está merecedor da confiança, ele revoga. E eu expliquei tudo isso para ele. Ele falou assim: mas Laura, não quero saber. Eu vou continuar colocando prazo. Na verdade, ele estava me consultando sobre a regularidade desta informação na procuração, porque ele é um empresário, tem vários advogados dentro da empresa que trabalham para ele, e ele põe sempre o prazo de validade para controlar a situação. E eu dei toda a explicação, fiz um parecer e tal, e ele falou ok, gostou do meu parecer e manteve esse prazo no mandato. Mas confesso que eu nunca tinha visto isso antes. Não sei, Maria Silvia, se você já viu isso antes. Eu nunca tinha visto, consultei alguns colegas. Não sei se aqui alguém já viveu uma situação dessa, o colega acho que já viveu, está afirmando, mas pensando no princípio da confiabilidade, que diz a confiança é o que sustenta esta relação, não há necessidade de colocar prazo na procuração. E o código era claro e expresso dizendo: o mandato não se extingue com o tempo, desde que permaneça a confiança recíproca. A procuração continua válida, porque esse é o objetivo. Eu outorgo poderes para um advogado porque eu confio nele, e a minha confiança fica depositada nele até que ela termine, por parte dele ou minha. Essa é a situação. E o artigo 18 diz como o meu cliente queria, agora expressamente. O mandato judicial e extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo. Na versão anterior, o dispositivo continuava, desde que permaneça a confiança recíproca, que foi suprimido e agora, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. E como nós, advogados, podemos usar isso a nosso favor? Esclarecendo ao cliente, e fica a minha sugestão, a questão da confiança. Eu farei isso. Olha, você está me contratando nesse momento porque confia em mim e no meu trabalho. O Código de Ética dá a oportunidade de nós colocarmos um prazo na procuração, para você ter certeza que confia em mim. A partir desse prazo, nós podemos renovar o mandato ou não. O cliente vai achar ótimo. Vamos nos colocar na posição do cliente. Poxa, que bacana. Eu vou fazer um teste. Fazer um teste com essa advogada. Vamos colocar 1 ano, doutora? 2 anos? Ok. Com o cuidado de saber que depois desse prazo, você vai renovar o mandato. E aí não precisa inserir tempo. Ou seja, na verdade, esse artigo 18, essa situação do prazo no mandato não precisava existir. Mas existindo, ela pode ser utilizada para angariar a maior confiança do cliente e para que nós, advogados, nos coloquemos à disposição para falar assim, olha,
você está depositando confiança em mim. E eu quero valorizar isso. Eu quero que essa confiança permaneça. Por isso, nós vamos colocar um prazo no mandato. Considero isso importante. Porque a confiança é alguma coisa que não se compra e não se vende. Que se conquista. Tem pessoas que demoram mais para confiar. Tem pessoas que demoram menos. Tem pessoas que confiam 100% de cara e te entregam a situação e precisam dessa confirmação no futuro. Então, fica aí a minha visão sobre como usar esse dispositivo. Confiança e subestabelecimento. Então, vejam que o mandato ele está no estatuto muito focado. Porque, afinal de contas, é naquele momento, é por meio da procuração que a confiança surge, que ela é materializada. Nós já falamos do subestabelecimento hoje, já falamos das espécies de subestabelecimento, já falamos que lá no artigo 10, que começa falando da renúncia ou do subestabelecimento, ele deve ser um subestabelecimento sem reservas. E esse artigo 26, ele trabalha a questão, a mudança no tema subestabelecimento, diz respeito ao subestabelecimento com reservas. Acontecia, e de fato acontece, do advogado subestabelecido com reservas entrar diretamente em contato com o cliente para discutir honorários. Então, ilustrando, a doutora Maria Silvia, advogada do caso, me passa um subestabelecimento com reservas, o que significa dizer que eu passo a atuar em conjunto com a doutora Maria Silvia no caso. Ela transfere os poderes que ela tem na procuração para mim, reservando para ela também. E para esse ato, ela não precisa nem comunicar o cliente. Quem é que detém a confiança do cliente? Doutora Maria Silvia. Eu sou um plus. É alguém que vem para agregar, para colaborar, que está sob a responsabilidade da confiança num efeito dominó atrelada à doutora Maria Silvia. Portanto, por lógica, eu não posso entrar em contato direto com o cliente da doutora Maria Silvia para discutir honorários meus. Certo? Por uma questão da confiança. Veio para mim transferida e a doutora já pactou honorários. Ela já está no processo, ela já foi contratada. Mas isso acontecia. E o código atual dizia o seguinte: o advogado subestabelecido com reservas não pode contratar honorários diretamente com o cliente sem a intervenção do subestabelecente. Doutora Maria Silvia, eu não poderia entrar em contato com o cliente dela para cobrar honorários. Eu tinha que ajustar os meus honorários com quem? Com quem subestabeleceu. A nova redação é mais clara, é mais incisiva, é mais prática. No parágrafo 2º, então, o subestabelecido com reserva de poderes deve ajustar antecipadamente seus honorários com o subestabelecente. Assunto encerrado. Mais claro, mais objetivo, mais prático, sem dúvida. Quando a redação anterior dizia não deve contratar sem a intervenção, significava, entre aspas, com a intervenção eu posso. Não, não pode. Não pode. O subestabelecido com reservas, ele tem a confiança pelo efeito dominó. Ele recebe a confiança do cliente porque o cliente confia no subestabelecente. E para esse ato, eu não preciso nenhum comunicado ao meu cliente. Diferente situação no subestabelecimento sem reservas. Por quê? Porque eu saio completamente da causa e um novo advogado vai assumir.
que também entra pelo efeito dominó da transferência da confiança. Então, eu não quero mais estar nesse processo, eu quero me desligar dessa causa e eu faço um subestabelecimento sem reservas para a doutora Maria Silvia. Esse ato tem que ser comunicado ao cliente. E vejam, ele tem que ser comunicado. Eu não preciso da autorização do cliente. O subestabelecimento sem reserva é um direito do advogado, até pela questão da quebra da confiança. Se o cliente não gostar do advogado subestabelecido, é um direito do cliente revogar, firmar outra procuração, outorgar poderes para outro advogado da confiança dele. A gente não precisa da autorização do cliente para subestabelecer sem reservas. E aí, nesse caso, por óbvio, o advogado subestabelecido que assume o processo dali para frente tem o direito de pactuar os honorários diretamente com o cliente. Ok? Confiança e sigilo. Um dos princípios que eu sempre inicio as minhas aulas de ética na faculdade, no cursinho, é o princípio do sigilo profissional. O sigilo é a proteção obrigatória, é dever do advogado, de todas as informações que ele recebe do cliente. E que, como dever, dá oportunidade para o advogado de recusar-se a depor em juízo ou fora dele, num processo administrativo, num inquérito policial, sobre fato ou pessoa que ele conheça em razão do exercício profissional. O sigilo também veio ampliado no novo Código. E o parágrafo único, agora o sigilo está lá no artigo 35, ele diz que todas as informações em virtude de funções desempenhadas na OAB estão protegidas pelo sigilo. Nós, advogados, somos gratos pela oportunidade de participarmos dessa casa nas diversas comissões que existem no Tribunal de Ética, na Comissão de Prerrogativas, nesta Comissão de Cultura e Eventos, Sociedade de Advogados, Jovem Advogado, etc. E nessas atuações, nós tomamos conhecimento de muitas informações sigilosas. Eu contei hoje aqui, para ilustrar situações sobre um advogado que responde um processo disciplinar, mas em momento algum eu citei sequer o nome do advogado, o número do processo, sequer a turma do tribunal onde esse processo está tramitando. Isso é sigilo profissional. Eu contei um fato. Até porque os processos disciplinares são mesmo absolutamente sigilosos como regra do procedimento. Mas isso vem proteger ainda mais o advogado nessa atuação voluntária perante a ordem, e isso não existia no Código anterior. E também o foco no sigilo vem aí no parágrafo 2º, protegendo as informações quando o advogado está no exercício da função de mediador, conciliador e árbitro, também protegido pela regra do sigilo profissional. Gostei muito dessa ampliação do sigilo. Eu não quero deixar de falar sobre a advocacia pro bono, que foi um capítulo inserido no Código de Ética. A advocacia pro bono já era uma necessidade e uma presença marcante, especialmente aqui em São Paulo. O nosso Conselho Seccional já tinha trabalhado esse tema numa resolução que não tinha aplicação em todo o território nacional.
E o que é advocacia pro bono, que agora está lá no capítulo 5, no artigo 30, 3 parágrafos, 1º, 2º e 3º. Advocacia pro bono, como o nome diz, é advocacia para o bem. É advocacia que atende àquelas situações em que a pessoa, e eu vou trabalhar pessoa no sentido amplo, pessoa física ou jurídica, não tem condições de arcar com o pagamento dos honorários do advogado. Todos nós, em algum momento da vida, já trabalhamos de forma gratuita. Não há nenhuma irregularidade em exercer a atividade, em dar uma consulta, em atuar num processo sem cobrar honorários. Nenhuma irregularidade. Eu acho que isso faz parte do espírito da advocacia, da necessidade de entender o problema do outro, do olhar no ser humano. O que a gente não pode admitir é que esta gratuidade seja utilizada para a captação de clientela. Explico. Há muitos anos atrás, bem muitos, viu, doutora Maria Silvia, bem antes de eu estar lá na faculdade da MASE, onde ela foi minha aluna, eu participei de um mutirão a pedido do então presidente do Tribunal de Ética, de quem eu era assessora aqui, do Tribunal de Ética Turma 1, deontológico, Dr. Robson Baroni, de um mutirão para a ajuda de uma comunidade muito carente, em que médicos, advogados, dentista, cabeleireiro, enfim, vários profissionais se reuniam, iam para esta comunidade para ajudar as pessoas. Então, pediatras iam ver as crianças, dentistas iam orientar, os advogados, cabeleireiros iam cortar o cabelinho das crianças, das pessoas, enfim, era um mutirão de auxílio. E o presidente, então, à época, falou: Laura Di, acompanhe o mutirão, vai ver o que acontece. E eu fui. E nesse mutirão, alguns advogados que tinham o hábito organizado, com a polícia militar, com proteção, tudo direitinho, era um dia inteiro na comunidade, alguns advogados que tinham o hábito de participar desse mutirão, já acostumados com a situação, montavam mesas, faziam ali nas salas de aula de uma escola os seus escritórios, com impressora, com assistente, com secretária. Eu estava lá só para auxiliar com orientação jurídica, mas para observar. E eu percebi que esses advogados não estavam lá para auxiliar. Foi esse o meu relatório. Estavam lá para captar clientes. Para captar clientes dos mais carentes que vocês podem imaginar. Numa comunidade de chão batido, em que as casas não tinham chão. Chão de terra. E como captar clientes? Não cobrando honorários. E aí, os senhores e as senhoras podem perguntar: mas, doutora, como captar clientes se não cobra honorários? Mas nós sabemos que existem honorários de sucumbência. Mas nós sabemos que ele pode participar no resultado. Eu não cobro honorários. Mas em ações previdenciárias, em ações trabalhistas, eu recebo uma parte. Então, era uma ajuda com o objetivo captatório. E não só uma ajuda. Ninguém estava ali de coração aberto para ajudar. Se você se dispõe, se você promete ajudar, eu entendo que você deve ajudar. Os honorários você tem em outro lugar. Eu estou aqui com vocês hoje com o maior prazer do mundo e nós doamos o nosso tempo, o nosso pouco conhecimento, as nossas experiências gratuitamente. Porque a gente está disposto a isso. Eu posso não escolher isso. Então, a gratuidade como maneira de auxiliar, como forma esporádica de trabalhar, nenhum problema, nenhuma infração. A advocacia pro bono, ela vinha sendo usada de maneira irregular para captação de clientela, ou para indicação de clientela,
ou com olhos nos honorários sucumbenciais. O novo Código, então, vem nesse dispositivo, no artigo 30, dizer como a advocacia pro bono deve ser realizada. Quem pode ser beneficiário deste serviço sem pagar honorários? Hoje, o novo Código permite que essa advocacia pro bono seja oferecida também para as pessoas físicas, para as pessoas naturais. Na resolução anterior, aqui do Conselho Seccional, só as ONGs sem fins lucrativos, que estão no novo Código também como beneficiárias, poderiam ter este benefício da advocacia pro bono. Agora, as pessoas físicas também têm essa possibilidade. É claro que o novo Código não podia deixar de falar que a advocacia pro bono não pode ser realizada com fins políticos, partidários, com fins econômicos e com fins de natureza captatória de clientela. Então, esse é um capítulo novo, que me agrada muito. Eu acompanhei essa luta da OAB e de institutos pro bono para fazer essa regulamentação acontecer. A advocacia pro bono existe em outros países, ela é necessária. A assistência judiciária não dá conta, nós sabemos disso. Tem causas lindíssimas e importantíssimas que todos nós podemos abraçar com essa natureza pro bono. Eu espero de verdade que esse capítulo 5 seja um capítulo muito utilizado pelos advogados. Porque, como eu disse no início, e para encerrar essa minha fala, passando a palavra para a nossa presidente e abrindo para alguma manifestação ou pergunta, o objetivo, na minha visão da advocacia, é solucionar problemas. E solucionar problemas para quem não tem condição nenhuma de solucioná-los é ainda mais bonito do que o próprio exercício profissional. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e me coloco à disposição no meu e-mail para a gente continuar esse bate-papo, essa conversa, com o envio dos slides para quem quiser ou de alguma outra informação, numa outra oportunidade. Muito obrigada.